Existe salvação fora da Igreja Católica? É possível se salvar em outras religiões? Extra ecclesia nulla salus, esta afirmação da Igreja milenar, que diz que não há salvação fora da Igreja Católica, se pode afirmar hoje em dia, é uma opção meramente pastoral, é uma mera opinião teológica. Então é um tema bem delicado. Quero convidar você a participar desta formação. Acompanhe passo a passo as reflexões que nós vamos fazer, para entender esta afirmação, se hoje em dia se pode sustentar essa afirmação. Então vamos acompanhar passo a passo. Convido você a acompanhar essa formação, uma formação muito importante para entendermos também, nós católicos cristãos, a base da nossa fé e também a solidez da nossa doutrina. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, um canal dedicado exclusivamente à doutrina e espiritualidade, um canal católico de formação. Divulgue esse canal, faça outras pessoas também conhecerem, tem muitos temas interessantes. Se você gostar desse vídeo, deixe teu like, faça teu comentário também, divulgue para outras pessoas também e acompanhe até o fim essa formação. Espero que ajude a todos vocês. Sou o Padre Elvis e convido você a participar desta formação conosco. Vamos lá. Existe salvação fora da Igreja Católica? É uma pergunta ou uma afirmação? Ao final dessa formação vamos tirar as nossas próprias conclusões. Três considerações iniciais. Primeiro, não é uma opção pastoral, porque as opções pastorais elas são mutáveis, e portanto não é uma opção pastoral. Não é uma mera opinião, importantíssimo. Por quê? É um ensinamento constante do magistério da Igreja. Que significa? Significa que a tradição viva da Igreja, assim como os padres da Igreja, Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Lyon, São Cipriano de Cartago, Orígenes, o Quarto Concílio de Latrão, o Concílio de Florença também afirmaram categoricamente que fora da Igreja não há salvação. Fora da Igreja não há salvação. Portanto, não é uma opção pastoral, principalmente nesses tempos de confusão, de relativismo religioso e relativismo da fé. Segunda consideração, claro que é um tema delicado, um tema espinhoso para a eclesiologia, Por quê? Por causa do relativismo religioso em que vivemos hoje, o relativismo da verdade, a pior de todas as heresias. Por quê? Porque o relativismo é um ataque direto à verdade. Se não existe verdade, todo o dogma católico, tudo o que a Igreja defende sobre a revelação cai por terra. E, portanto, é um tema delicado, é um tema espinhoso, por dizer assim, tratá-lo hoje em dia, afirmar a fé da Igreja hoje. O próprio São Paulo falou, que chegará tempos em que os homens não suportarão a sã doutrina. Já havia profetizado o apóstolo. E também é um tema delicado hoje em dia, por causa do politicamente correto e por causa também do desconhecimento da verdade revelada por Deus, desconhecimento da fé. E outra consideração importante, um dos temas mais delicados da eclesiologia, sim, é verdade, mas que não podemos abdicar dele por causa de uma falsa verdade, por causa de uma falsa caridade cristã. Sem a verdade, dizia o Papa Emérito Bento XVI, sem a verdade não há verdadeira caridade cristã. Então a caridade cristã, a verdadeira caridade cristã, ela não nega a verdade. Pelo contrário, o maior ato de caridade que nós podemos dar às pessoas é dar Cristo. Portanto, é dar a verdade, porque dando Cristo, dando a verdade às pessoas, nós estamos levando a salvação. Esse é o maior ato de caridade, o maior ato de amor que a Igreja pode oferecer aos homens dos nossos tempos. E não ocultar a verdade ou relativizar a verdade, Vamos partir de um ponto fundamental para entender essa questão, É fundamental entender a identidade de Cristo. Quem é Jesus Cristo? Porque na base de tudo está a afirmação fundamental de se Cristo é ou não é Deus encarnado. Porque se Cristo não é Deus, afirmar isso é absurdo. Se Cristo não é Deus, a Igreja é uma mera associação humana, é uma mera religião, o cristianismo, como outras religiões quaisquer. Então, claro, essa afirmação é fundamental. Descobrir e entender o mistério de Cristo. Quem é Cristo para nós? Se Deus verdadeiramente entrou na história, que é isso que a Igreja afirma, se Jesus é Deus encarnado e a Igreja é a prolongação de sua presença, então, claro, muda a forma de entender essa afirmação. Se ele não é Deus, essa afirmação não tem fundamento algum.
Portanto, a crise eclesiológica, né, comparar a igreja com qualquer outra igreja, ou a religião cristã com qualquer outra religião, no fundo é uma crise cristológica, ou seja, é a crise sobre quem é Jesus Cristo, né? Por isso é fundamental para entender a igreja e para entender o dogma cristão, entender quem é Cristo. Se Cristo é Deus que se revelou, tudo que Ele ensinou é verdade, portanto, Ele é o único caminho que nos leva ao céu. E a igreja é a prolongação do mistério da salvação no mundo. E, portanto, essa afirmação tem fundamento. É importante, nesse sentido, agora, né, definir o que é a igreja. Né? Porque a igreja, o que é a igreja para nós? Uma vez que nós entendemos que Cristo é o Verbo encarnado, Cristo é Deus que entrou na história, a igreja é a continuação do mistério da encarnação de Cristo no mundo, na história. Quis o Senhor, meus irmãos, quis o Senhor Jesus, né, que a salvação que foi realizada 2000 anos atrás não ficasse relegada só ao passado. Quis o Senhor que a salvação e todos os méritos que Cristo nos conseguiu, a salvação, o perdão, né, prolongasse no tempo da história através da sua igreja. Tudo que Ele nos conquistou na cruz, né, deveria, portanto, ser distribuído aos homens através da sua igreja, né, através da presença sua em sua igreja, né? Porque senão, meus irmãos, né, temos que entender que nos separa um grande abismo do tempo, ou seja, 2000 anos. E a fé cristã não é simplesmente a fé num acontecimento passado, senão que a fé cristã é acreditar na contemporaneidade de Cristo. Cristo é contemporâneo, Cristo se faz presente na nossa história, no hoje, da minha vida, da tua vida, para nos salvar, né? E havia também, meus irmãos, uma consideração que devemos ter, também, não só do abismo da distância, se nós pensarmos que Cristo é um personagem como qualquer outro. Também um abismo entre nossa natureza e a natureza divina. Deus é Deus, nós somos homem. Deus é Deus e nós somos criaturas, né? E, portanto, a distância entre Deus e nós é infinita. E se não fosse suficiente isso, Deus é santo e nós somos pecadores. Também existe o abismo da santidade de Deus e da nossa condição de pecadores. Portanto, né, se Cristo não é Deus, se Cristo não nos salvou, se Cristo não é Deus que entrou na história, ainda existe um abismo entre Deus e nós, né? Deus é Deus, nós seguimos sendo criaturas. Somos pecadores e Deus é santo. Cristo é um personagem do passado que não tem nada a ver com a nossa vida, né? Mas não, Deus se fez homem em Jesus Cristo para se unir a nós. E, portanto, salvou a distância entre Deus e a criatura, entre a criatura e o Criador. Através da encarnação se une a nossa natureza. Para isso, vence o pecado, rompe o pecado. E, portanto, surge a comunhão plena, né? E a igreja não é uma realidade inventada pelos homens, senão que é a prolongação da presença de Cristo que veio se unir a nós para nos salvar, né? Através do tempo, Ele se faz presente em sua igreja. Para o homem se salvar, é necessário, portanto, se incorporar à igreja. É necessário se unir ao mistério de Cristo. E de maneira concreta, né, entrando no seu corpo, que é a igreja. Por isso São Paulo fala da imagem do corpo. Cristo é a cabeça, nós somos os seus membros. Para que eu seja salvo, é necessário me unir a esse corpo que é a igreja, que é a prolongação da presença de Cristo no mundo. Portanto, né, infelizmente se difundiu uma ideia, e aqui no Brasil muitíssimo também, né, de que a igreja é uma mera instituição humana, né? Se a igreja é uma mera instituição humana, né, não cabe a pretensão de afirmar que a igreja é o único caminho de salvação e que fora dela não há salvação, né? Não pode afirmar isso se a igreja é uma realidade meramente humana, né? A palavra definitiva sobre essa questão, né, foi dita no ano 2000 na declaração Dominus Iesus, a pedido do Papa de São João Paulo II, né, uma comissão de teólogos dirigido pelo então Cardeal Ratzinger, hoje o Papa Emérito Bento XVI, né, um documento até desconhecido para muita gente, né, maravilhoso, que explica toda essa questão. E diz o documento, olha, antes de mais nada, deve crer-se firmemente que a igreja peregrina na terra é necessária para a salvação. Só Cristo é o mediador e o caminho de salvação. Ora, Ele torna-se presente no seu corpo, que é a igreja. E segue. Entre as coisas que a igreja sempre pregou e nunca deixará de pregar, está também a afirmação infalível, que nos ensina que fora da igreja não há salvação, né? E a pergunta que nós podemos fazer
E aqueles que não conhecem a Cristo? E aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho? E aqueles que nunca foram incorporados explicitamente à igreja e a Cristo, pelo batismo, por exemplo, né? A igreja afirma, meus irmãos, que as pessoas que forem salvas, né? Todas essas pessoas que não conheceram o Evangelho, que não conheceram a Cristo e a sua igreja, mas que foram salvas, elas serão salvas através da igreja. Através da igreja. Porque não existe outro caminho. Por isso a afirmação extra ecclesia nulla salus também poderíamos substituir pela mesma afirmação, ou bem similar, que é afirmar que extra Christum nulla salus, ou seja, não há salvação fora de Cristo. Então não existe outro Salvador que não seja Cristo. E por isso a igreja, ela salva e ela é caminho de salvação, único caminho de salvação, por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo, é prolongação de Cristo. Assim como não há salvação fora da igreja, é a mesma coisa que afirmar que não há salvação fora de Cristo. Não há outro nome pelo qual nós seremos salvos. E como seremos salvos? Essa é a pergunta. E como serão salvas as pessoas? Né? Necessariamente devem estar incorporadas à igreja? A igreja, nesse sentido, ela explica que a salvação não se restringe, digamos, aos muros da igreja. Deus, ele vai além, né? Porém, a salvação é por meio da igreja, por meio de Cristo, né? Se uma pessoa, por exemplo, que não conheceu o Evangelho, que não conheceu a fé cristã, que não ouviu falar de Cristo, mas ela vive segundo a reta razão, segundo a lei natural que está inserida em nossa natureza, né? Se são pessoas, homens e mulheres de boa vontade, que fazem o bem, que amam o próximo, né? Eles se salvarão. Mas se salvarão, né, unidos de alguma forma à Igreja Católica. Por caminhos, como diz o Concílio Vaticano II, só por Deus conhecido, pela ação da graça. Pela ação da graça. Porque temos que entender uma coisa. Eles se salvarão não por outra via alternativa. Não existe atalho. Agora, por caminhos, como diz, né, misteriosos, só por Deus conhecido, pelos caminhos da graça. Mas a graça que vem por meio de Cristo. E em virtude dos seus méritos, da salvação que Cristo realizou na cruz e em função da sua prolongação no tempo e na história que é a sua igreja. E portanto, não necessariamente, né, a pessoa ela incorpora-se à igreja explicitamente, mas se ela vive segundo, né, os ditames da sua consciência, da reta razão, e se são pessoas de boa vontade, que fazem o bem, os méritos de Cristo lhes alcançam e serão salvos pelo caminho, o único caminho que é Cristo e a sua igreja. É bem diferente, né? Isso é bem diferente que relativizar as coisas e dizer que qualquer religião salva, que qualquer igreja salva, né? Todas as religiões, podíamos perguntar, merecem igual respeito em si mesmas? Olha, a afirmação é negativa. Não. Nem todas as religiões merecem respeito iguais, né? Por quê? Porque não todas as religiões são iguais. O ser humano, sim, ele merece respeito em si mesmo, todo ser humano, mas não o que eles fazem necessariamente, né? E nem nesse sentido, né? Nem o que eles fazem, nem o que eles inventam. Por exemplo, a religião asteca, gente, a religião asteca matava, sacrificava ao Deus Sol milhares de pessoas todos os anos, né? Isso a história prova, né? Quando chegaram os colonizadores, o que eles viram lá uma coisa terrível, os sacrifícios humanos que haviam, era uma religião. Né? Por exemplo, a religião de Moloque, no antigo Israel, na Palestina, no antigo Oriente, né? Sacrificava crianças ao deus Moloque. Era uma religião. Existe, por exemplo, o satanismo. É uma religião que diviniza a maldade, assim como outras. Então, nem tudo que os seres humanos fazem é digno de aprovação e de igual respeito, e tem igual valor, né? Então, não assim o que as pessoas são em si mesmas, elas merecem respeito. As pessoas, né, é diferente. Então, não todas as religiões são iguais, né? Então, é muito importante termos isso. E para concluir essa reflexão, né, podemos partir do começo da história da igreja, da evangelização, gente. Os apóstolos, eles foram ao mundo inteiro anunciar o evangelho. Nunca na história de Israel, o povo judeu, ele fazia um apostolado tal de anunciar a fé judaica a todas as nações. Nem outras religiões faziam isso. Porque os apóstolos foram, né, incumbidos de anunciar a todo mundo. Porque eles estavam convencidos de que Cristo era o Salvador do mundo. Que a igreja é o caminho de salvação, o único caminho de salvação da humanidade. Por isso tem sentido anunciar a todos. Né? Os mártires e os apóstolos, todos morreram mártires. Eles podiam se safar do martírio, gente,
quando eram obrigados a prestar culto aos deuses, bastava jogar um pouquinho de incenso ali, dizer que adorava a César e se salvava da morte. Eles renegaram. Se é uma religião falsa ou uma religião qualquer, só mudar de religião, porque eles preferiram morrer antes de renegar a fé. Então nós não podemos relativizar a fé até o ponto de dizer que qualquer religião é igual. Ou seja, os mártires morreram por nossa fé. Os apóstolos evangelizaram o mundo e morreram mártires pela fé que eles pregavam. Então, comparar, né, o cristianismo a qualquer outra religião, os missionários, gente, atravessaram mares, morreram mártires, por exemplo, houve muitos mártires na América, muitos mártires em vários lugares do mundo, e hoje, a dia de hoje, porque eles deixaram tudo para ir a terras longínquas, para anunciar o evangelho por uma religião que é igual às outras. Sem contar que o que ensina a Igreja Católica, toda a exigência da moral cristã, da moral católica, isso seria mais uma dificuldade, né? Então, qualquer uma religião mais suave, digamos assim, menos exigente, então deixa as pessoas com as suas religiões, está ótimo. Para que anunciar a nossa fé, uma fé mais exigente, uma fé, a não ser que seja a verdade, a única, a religião verdadeira, né? O único caminho de salvação, né? E entender, meus irmãos, que todo o empenho de converter os pagãos mostra que todo o vigor da fé, que logo ela se espalhou pelo mundo, e toda a força dos mártires, e todo o empenho dos missionários, é porque estavam convictos, convencidos de que o único caminho de salvação é a Igreja Católica, né? Sugerir que a Igreja Católica está no mesmo nível das outras religiões e que a salvação pode ser empreendida simplesmente pelo esforço humano, sabe? Significa fazer vão o mistério de Cristo, né? Então é muito importante nós católicos termos consciência disso, principalmente nesses tempos aí, desses falsos ecumenismos que tem por aí, né? Para entendermos que não é em detrimento da verdade que nós devemos dialogar com as outras religiões, mas é partindo da verdade que o melhor que nós podemos dar às pessoas é a verdade, é Cristo, é a salvação, né? Então fica aqui, meus irmãos, nessa reflexão, espero que tenha te ajudado, né? A afirmação de que fora da igreja não há salvação segue sendo válida e não será mudada. Por quê? Porque é a verdade, e a verdade é imutável. Os tempos mudam, as modas mudam, mas a verdade permanece, né? Não nos confundam, né, esses tempos confusos de relativismo moral, relativismo religioso, né? E tenhamos firmes, né, nossa consciência de que a fé que nós professamos é a fé verdadeira, é o único caminho que nos leva ao céu, é Jesus Cristo, e não há outro pelo qual nos vem a salvação, e é por meio da sua igreja, por meio da graça que vem através dos sacramentos. Se você gostou dessa formação, né, deixa aí o teu like, comenta aí também, né, o que você achou, né, suas opiniões também, né, e a doutrina é essa, né? Eu sei que é um tema delicado, mas, repito, a verdade é uma só, né? Espero que tenha te ajudado, né? Divulgue nosso canal, vamos, né, difundir aí, né, a sã doutrina, né, temas de espiritualidade, é o que nós queremos ofertar a todos vocês, né? Espero que você tenha gostado, Deus abençoe você, até a próxima, se Deus quiser.